Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Êxodo capítulo 7, verso 1. Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão serás o teu profeta. Grande Criador, mais uma vez, nós te honramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E não estamos aqui porque queremos, é porque o Senhor tem feito algo por nós e não deixa nós ficarmos parados em casa. Estamos aqui porque conhecemos e temos esta revelação que o Senhor se faz sempre presente para nos ajudar. Ajuda cada um que se encontra cansado, angustiado, oprimido, e dê-lhes a bênção, o alívio e a saúde que o Calvário já determinou para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus está escondido do público. Nós já temos aprendido que Deus, para revelar as coisas, Ele só revela aos seus profetas. Isso é a Bíblia, Amós 3,7. O Senhor Deus não pode fazer nada sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Mas vamos notar isto, que Deus sempre está escondido do público. Ele está presente e está escondido. As pessoas não conseguem vê-lo porque ele tem um véu que o esconde. Então, por mais que as pessoas ouvem, é difícil elas ver Deus. Os discípulos andaram com ele
mas estava difícil ver que ele era Deus. Você sabe de tudo isto, ele falava com os discípulos, comia com eles, dormia com eles. Então, eram os mais próximos dele. E ainda, quando ele falava do Pai, um próprio membro do ministério, um discípulo, queria ver o Pai. Deus estava escondido do público, ao ponto que nem os discípulos, os mais próximos, não conseguia ver Deus. Só porque ele estava escondido num véu humano. Eu estava falando alguma coisa sobre isto ontem, e como a gravação falhou um pouco, eu quero completar alguma coisa, que desde o tempo de Abraão, Deus manifestou, e a sua manifestação apareceu 4. Nós temos ali Deus, o Elohim, e temos 2 anjos, mas temos também Abraão. Então são 4. No tempo do entardecer, que Deus teria a mesma manifestação, se torna difícil para o povo ver, porque ele vem em 3. Ele não vem em 4, ele vem em 3. Então é difícil deles notarem quem é o Elohim. Uns olham porque Deus está escondido, e Deus é igual aos outros. Se Deus fosse diferente, então você diria, aquele que tem a luz na cabeça ali, aquele é Deus. Mas quando Deus aparece, ele é igual aos outros. Ele é um homem, ele come, bebe, ele dorme. Ele sente cansaço, ele sente sede. É um homem, igual qualquer um outro. Então é difícil as pessoas ver Deus, porque Deus está escondido do público num homem, num corpo humano. Não tem nenhuma glória, se você tomar Deus do Velho Testamento, não tem nenhuma glória do homem. Deus é que tem sua glória escondida no homem. Não é para o homem se engrandecer. Jesus dizia que eu não posso fazer nada, mas quando eu vejo o Pai fazer, o Filho faz igualmente. Então nós não podemos fazer nada. Irmão Brana dizia, olha, eu não posso fazer nada e eu estou aguardando a presença dele aqui. Agora, quando aquela presença chegava, ele dizia, agora eu tomo cada um de vocês sob minha autoridade. A coisa era diferente agora. Mas Deus estava escondido e as pessoas não podiam ver, o público não podia ver. Eram poucos, você vai encontrar Filipe, que quis ver, e como Jesus já se revelou para ele que ele era o Pai, então basta. Ali já diz basta. Não precisa de pregar mais para aquela pessoa, não precisa de ensinar mais sobre deidade para aquela pessoa. Quando ela ouviu o que Jesus disse, aquilo foi um basta, um chega. Falei, não precisa mais nada. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então todas essas coisas são simples, mas é a maneira de Deus esconder. Então, como Deus estava escondido no tempo de Abraão, Abraão olhou e viu Deus. Ele viu 3 e disse, meu Senhor. Enquanto os 2 anjos desceram para Sodoma, Ló viu 2 anjos e disse, meus senhores. Mas Abraão disse, meu Senhor, para 3. Porque ele tinha
revelação quem era o Senhor. O Senhor não estava escondido dele. O Senhor estava escondido do público, mas não estava escondido de Abraão. Eu estava pensando aqui, porque Deus não faz nada sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas, mas teve um dia que Deus mudou essas coisas. A leitura que nós fizemos aqui, Deus pegou o profeta e fez dele Deus. Deus pegou o sacerdote e fez dele profeta. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz, trabalha daquela maneira, as pessoas podem espernear, não entender, e Deus faz o que Ele quer. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus. Mas espera lá, mas já não tem Deus? Agora, eu tenho te posto por Deus sobre Faraó. Não existe mais do que um Deus. Mas você vai ver Deus operando em espírito sobre Moisés. Você vai ver Deus operando em carne em Moisés sobre Faraó. É isto que a gente vê neste versículo. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Ele não pôs Moisés por Deus no lugar dele. Ele pôs Moisés por Deus sobre Faraó, no tratamento aqui na terra. Então Deus estava escondido do público de Faraó, do povo, estava escondido em Moisés. Então eu tenho te posto por Deus. Agora, o Arão, você sabe que Deus só revela os segredos através dos profetas. Então, desta feita, Deus pegou Arão, que era sacerdote, e fez dele um profeta. Então, volta aqui. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Quem? Moisés, sendo Deus. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Deus pegou o profeta e fez dele Deus sobre Faraó, e Deus pegou o sacerdote, Arão, e fez dele profeta para Moisés. O que quisesse fazer, ia fazer. Tem hora que você tem sucesso. Tem hora que você sofre uma decepção. A gente vê isto ali no Egito. Teve um momento de sucesso, entrou, mas agora, quando o Faraó não reconhece aquele Deus, porque Faraó ainda tinha o seu Deus egípcio, mas agora Deus tinha Moisés como Deus sobre Faraó. Moisés tinha que ser reconhecido por Faraó. E Faraó não reconheceu Moisés. E por não reconhecer, ele não reconheceu o profeta de Deus, que Deus tinha constituído para aquele trabalho, naquele dia, para aquele fim. Se você vai ser profeta para o teu irmão Moisés. Arão, profeta. Moisés, Deus. Então aí Deus estava escondido. Nós vemos em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, de uma hora para outra, Israel não pôde perceber
que o sobrenatural, o grande Espírito de Jeová, o Criador, que estava trazendo relâmpagos, trovões, e aquele sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo não aguentou aquilo. O povo disse: nós não queremos ouvir Deus. Fale Deus com você. E você fale conosco. E note bem que Moisés já era Deus. Deus tinha posto ele como Deus sobre Faraó. E agora ele tinha que ser um profeta, e um profeta que velava Deus. Deus estava velado, escondido do público de Israel, não só do Egito, mas do público de Israel. Se eles conhecessem bem, talvez pediria outra maneira para Deus falar, porque Deus já tinha usado Moisés como Deus ali no Egito, sobre Faraó, e agora precisou usar Moisés como profeta para o seu próprio povo, porque Deus só escondendo do público. Ele vem sempre escondendo do público. É nós que queremos ser ovacionados, é nós que queremos aparecer, é nós que queremos que os outros falem bem de nós. Deus não importa com isso. Deus não importa se você fala bem ou mal dele. Ele continua Deus. Muitas vezes nós queremos que os outros falem bem de nós para nós sermos outra pessoa, outro personagem, outra manifestação, ser mais bem-quisto, mais bem visto pelo povo. Deus não importa com isso, ele sempre se esconde. Ele esconde no lugar mais péssimo. Ele esconde no homem. E Deus não pode esconder num cavalo como Satanás esconde num animal, num bicho. Deus não, Deus esconde no homem. Essa criação máxima de Deus, a obra-prima de Deus, Deus vem esconder nela, mas o homem não é nada, o homem é mortal. Mas Deus está escondendo do público num homem. Um homem que anda igual aos outros, um homem que dorme igual aos outros, um homem que o próprio Satanás diz: ele está dormindo, vamos revirar o barco e matá-lo afogado. Foi isso, diz o irmão Brana, foi isso que Satanás pensou quando Jesus está dormindo na polpa do barco. E aí o diabo entrou nas ondas e aumentou, porque você tem uma onda calma, sonora, o diabo entra e atrapalha tudo aquilo. Você tem um pequeno vento, o diabo entra e traz uma tempestade. Aí Satanás vem do céu como um raio e mata o ser humano, vem de cima, mas Deus deu o relâmpago, aquele clarão. Mas logo vem Satanás e entra naquilo e mata as pessoas. Então você tem que ver Deus trabalhando e o diabo trabalhando do outro lado. Você tem que ver Deus operando e o público não vendo, mas pelo menos você tem que ver. Abraão olhou e diz: o Senhor vem ali, Sara. Lá vem o Senhor, Elohim. Mas quando isso aconteceu nos Estados Unidos, tinha Deus e 2 anjos. Foi bem identificado, Billy Graham e Oral Roberts foram identificados. Mas você nunca vira eles identificar Deus. Quando eles falaram bem, porque viram um testemunho, porque receberam cura, eles falaram bem do irmão Brana, mas o mesmo que falou bem do irmão Brana, anos depois, já disse que era para você esquecer
aquelas coisas tolas que tinham acontecido anos depois dos milagres. E o que era aquilo? Era a revelação, eram os selos abertos que homens que andaram perto, próximo com irmão Brana, não puderam identificar, porque Deus estava escondido do público. Mas por que T.L. Osborne testificou depois que irmão Brana morreu? Por que não continuou testificando da mesma forma? Por que não viu ele que Deus não pode falhar? Por que não viu ele que Deus não erra? E que Deus usa o homem? Porque ele viu só naquele momentinho de fazer o funeral do irmão Brana, de pregar aquela hora, e depois não conseguiu ver mais, porque Deus escondeu do público e escondeu dele também. Tem gente que viu Deus, mas logo Deus escondeu deles, eles não viram Deus mais. No princípio, eles podem ver Jesus é Deus, mas lá na frente, como ele pode ser Deus, se ele diz que é para nós comer a carne dele, beber o sangue dele, isso é contrário ao que Deus falou para Moisés, então ele não é Deus. Aí eles contrariaram, entraram em choque com a própria manifestação de Deus, porque Deus estava escondendo-se do público. Ele revelou a Pedro, revelou a Maria Madalena, revelou a samaritana. Deus revela a indivíduo, mas ele esconde do público. E quando você percebe Deus num tempo escondido, ele está em homem. Ele estava em Jesus, ele esteve em Moisés, escondido do próprio Israel, ele esteve em Jesus, escondido dos próprios judeus. Deus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Por quê? Ele estava escondido, Deus estava escondido do público. E eles não puderam vê-lo. Se eles tivessem visto que ele era Deus, São Paulo mais tarde veio e disse: se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Se eles tivessem conhecido, mas no momento eles não conhecem. Deus está escondido. Eles querem ver uma coisa grande, grandes milagres. E se você notar, eles viram Deus quando o irmão Brana estava curando enfermos, expulsando demônios, quando o irmão Brana estava ressuscitando mortos. Eles viram Deus, mas eles não viram Deus quando o irmão Brana estava revelando a palavra. Quando os selos estava sendo revelado, quando o novo nome estava sendo manifestado, quando o próprio Deus estava se materializando. Nós temos um ministério de irmão Brana longo, se falar desde o nascimento dele até 62, mas você viu aquele anjo descendo e se materializando? 101, Cristo, mistério de Deus revelado, e 207 na tradução da Voz de Deus. Vocês notaram isto? Ele descendo e se materializando. Eles não viram isso. Eles não viram Deus se materializando. Eles viram Deus, e Deus se materializou quando? Em Apocalipse 10. Deus não se materializou, irmãos, antes. Você tem que ver pela Bíblia. Você tem que ver pelo que o irmão Brana pregou. Foi ali em 63, ele mostra essa coluna de anjos, essa nuvem de anjos, e logo ele diz: vocês notaram quando ele estava descendo e se materializando, se encarnando? Então, eles não viram essa hora, eles viram a hora que ele estava curando o enfermo, eles viram a hora que o paralítico estava andando, mas eles não conseguiram ver a hora que Deus estava descendo e se materializando. Eles não viram quando o sétimo selo trouxe Cristo na terra. 217, 218, almas encarceradas hoje, da tradução de Goiânia. Eles não viram
O irmão Branham diz: o sétimo selo o traz de novo à terra. E eles não viram que o sétimo selo era o sétimo anjo daquela constelação, que quando desceu encarnado, materializado, ele estava trazendo Cristo na terra. Esta era a vinda do Filho do Homem. Eles não perceberam acontecer ali em Apocalipse 10:1 a 10:7. Mas eles não puderam ver Deus escondendo do público. O público olha na foto e vê Deus, mas Deus está escondido deles, porque Deus não está naquela foto mais. Deus não está naquela foto. O problema do povo, do público, é isto: eles honram a Deus quando Deus estava num lugar, mas ele desonra a Deus porque Deus não está naquele lugar mais. Deus não está naquela nuvem que apareceu ali no Quênio Sabino. Deus não está lá mais. A nuvem foi embora. A nuvem desapareceu. Às 6:30 a nuvem desapareceu. Deus não estava ali mais. Deus estava escondido do público. E escondido aonde? Num homem. Eles podiam, todo os Estados Unidos, eles pararam, olharam, ficaram olhando para aquela nuvem que foi formada a 48 quilômetros de altura. Como pode um lugar onde não tem umidade formar uma nuvem desta? Eles viram aquilo, mas quando aquilo desceu e se materializou, ele estava escondido, Deus escondendo do público, do próprio povo dos Estados Unidos, como Deus escondeu do próprio povo judeu através do corpo de Jesus. Quando Deus veio revelar seu nome na terra, ele disse: tem que ser um homem. E quando Deus vem revelar o seu novo nome, é homem outra vez. Eles não têm percebido isto. Porque se Deus vem revelar o seu nome, e é um homem que revela o nome de Deus, o nome de Deus está em Jesus. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. E o novo nome veio manifestado outra vez, em um homem. Mas o nome veio manifestado em um homem que manifestou para os judeus, para a salvação dos judeus, e ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, como diz São João, capítulo 1. Mas todos quantos o receberam, isso daí agora é judeu, gentio, samaritano, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora a coisa mudou. Agora é hora de você saber que Deus tem que manifestar não mais o seu nome. Deus no Velho Testamento, ele dizia através dos profetas que ele ia fazer conhecido o seu nome. Ele ia revelar o seu nome. E um dia o nome foi revelado num ser humano chamado Jesus. Jesus vem no Apocalipse 2:17 e 3:12 e diz que qualquer dia ele ia manifestar seu novo nome. Ele ia dar uma pedra branca para cada vencedor. E na pedra um novo nome escrito, que ninguém sabia senão ele. Ele que recebe a revelação. Pedra é revelação. Aquele que recebe, só ele é que sabe. E eles nunca perceberam, outra vez, que Deus vem e estabelece num homem o seu novo nome. Então eu quero que vocês percebam que o nome que Deus estabeleceu foi Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Você não pode mudar isto. Esse é o nome de Deus. Mas você tem que saber que esse Deus tem um novo nome. Isso é porque tem duas raças, tem 3 raças na terra. Mas o samaritano é um médio, judeu e gentio. Então você vai encontrar o judeu e logo o gentio e o samaritano
sendo visitado por Deus também, mas Deus usou dois povos para a sua visita do nome, os judeus e os samaritanos. Nos dias de Cristo, ele visitou judeus e samaritanos, mas ele não visitou os gentios, porque ele sabia, ele já tinha preparado na sua palavra, antes dela ter sido escrita para nós, ali na ilha de Patmos, acontecendo em visões gradativamente. Antes disso, Jesus já sabia que ele tinha que manifestar agora, não mais o seu nome, porque o seu nome ele manifestou a judeus e gentios naquele dia, que era judeus e samaritanos, e logo eles rejeitaram, Deus passou para os gentios. Mas ele prometeu que ele revelaria seu novo nome. E quando ele vai revelar o seu nome, ele precisa de um povo para ouvir a mensagem do seu nome. Aí ele encontrou judeus e samaritanos. E para revelar o seu novo nome, seria no entardecer. E no entardecer não é nos judeus, o entardecer é na América do Norte, é no oeste. É ali no entardecer, na América do Norte, onde Deus revelou o seu novo nome. Então, eles deveriam perceber isto. O evangelho durante 7 eras da igreja veio a nós por uma rejeição dos judeus. Mas agora você tem uma mensagem original. Você não tem uma mensagem porque o outro rejeitou. Agora você tem uma mensagem porque essa é sua. Deus cegou os judeus e deu a mensagem para nós, os gentios, 7 eras da igreja. Mas agora, no último dia, ele dá uma mensagem estritamente para nós. Esta mensagem não é para judeu, não é para samaritano. Essa mensagem é para gentio. No entardecer haverá luz, Zacarias 14:7. Então, o entardecer viria Deus operando e manifestando o seu novo nome. O seu nome deu-se a conhecer a judeus e samaritanos. E os gentios receberam aquilo pela rejeição dos judeus. Mas o novo nome é dado estritamente aos gentios. Porque o novo nome, olha para você ver, o nome, você pode tirá-lo do hebraico, você pode tirá-lo do grego, do latim, do português, o nome. Mas agora você tem um novo nome. O novo nome nesse tempo você só pode tirar de Brana, você só pode tirar da América do Norte. Em qualquer lugar que você for agora, você tem que saber que é um novo nome, e é um novo nome pregado não a judeus. Este evangelho não é pregado aos judeus, esse novo nome não é para judeus, esse novo nome é para gentio. Ele opera no tempo dos gentios. Zacarias 14:6 e 7 é no tempo dos gentios, onde vem operar o novo nome. Então guarde bem, o nome foi manifestado em um homem para judeus e samaritanos. O novo nome foi manifestado para os gentios no entardecer. Por que não depois no Pentecoste? Porque o nome que foi rejeitado pelos judeus teria que ser aceito por um outro povo, que você vai encontrar judeu em Atos 2, recebendo a mensagem e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar samaritanos em Atos 8, 14 a 16, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar gentios na casa de Cornélio, que era Cornélio, seu povo, sendo batizado no nome do Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. Então, esse ministério do nome tinha que cobrir 7 eras da igreja. Mas segundo o nosso profeta William Branham, o que ele disse no primeiro selo 132 da tradução de Goiânia, desta primeira tradução,
ele diz que Jesus Cristo, depois que venceu o Calvário e a morte, e ressuscitou e ascendeu ao céu com um novo nome. Agora não pense que ele viria agora pregar o novo nome para os judeus, não, os judeus rejeitaram o nome. Se você vê os gentios hoje, pentecostais em geral, igrejas nominais, ministério dos dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts, são ministério que não vem com a revelação do nome, eles não têm a revelação do nome. Por isso, eles não sabem, como disse Billy Graham ao jornalista, não foi ainda revelado se é um, se é três. Irmão Brandes, nós temos o jornal aqui. Não foi revelado para ele. E olha para você ver a grandeza de Deus se escondendo do público, a grandeza de Deus se escondendo dos grandes homens, dos grandes personagens. O maior evangelista do mundo, diz o irmão Branham, que foi Billy Graham. Billy Graham é o maior evangelista do mundo. Oral Roberts, entre os pentecostais, é o maior no mundo. Mas não conseguiram ver de maneira alguma Deus. Nem os dois anjos. Para ver Deus e falar bem de Deus. Porque eles vieram junto. É um ministério que estabeleceu na América do Norte. Billy Graham, Oral Roberts, Gabriel, Miguel e Brana, Deus. Não puderam ver. Deus estava escondido do público. Deus se escondendo do público. Eu peguei, esse daqui está só nesse parágrafo, mas quando a gente bate o olho num parágrafo, você forma uma mensagem, não tem jeito. O problema de pregador é isso. Então, aqui está o parágrafo 171 em diante, presta atenção, de o desvelar de Deus. As pessoas, pense, vendo algo que aconteceu com ele era algo diferente do resto dos israelitas, ele era diferente, a sua mensagem era diferente, ele era diferente dos sacerdotes, ele era diferente de tudo, ele era uma pessoa diferente, as pessoas viram algo que havia acontecido, Deus havia velado a si mesmo em seu profeta, para falar as suas palavras a eles. É isto que ele fez. Moisés era aquela palavra viva para o povo, velado pela coluna de fogo, falando do que seria velado mais tarde, atrás daquelas peles de texugo. Então, você vê Deus velado na pele de Moisés, escondendo o público. Aí depois Deus ficou velado atrás das peles de texugo, que era o véu que separava o lugar santíssimo do santo dos santos. Deus estava velado ali atrás, escondido do público, através daquela pele de texugo. E era um véu que separava Deus do povo. Deus estava escondido do público. O sumo sacerdote entrava ali atrás e via Deus uma vez por ano. Ele fazia suas ofertas, ele levava sangue para aspergir o altar. Ele via a vara que reverdeceu, floresceu e deu amêndoas de uma noite para o dia. Ele viu a arca, que é a presença, a glória da Shekinah, a glória do Senhor, a glória de Deus. Ele viu a panela dourada. Arão era o sumo sacerdote que podia meter a mão dentro daquela panela dourada e tirar o maná e comer. E aquilo sujava sua boca, sua barba, a orla das suas roupas. E aquilo era uma unção que ele recebia, pelo alimento que ele comia, que estava escondido do público. E um dia Deus veio
para revelar o seu nome, Deus veio e derrubou tudo. Deus veio e rasgou o véu. Aquilo que era respeitado, você tem que saber. Você não respeita o véu, Moisés, eu te mando um véu de texugo. Um véu de animal. Para poder formar uma divisão, uma separação entre Deus e o público. Agora você vela muito por aquilo. Até no tempo que Jesus veio, todos eles podiam olhar no véu, e ali é sagrado, não se pode tocar, não pode entrar atrás dele, Deus está lá atrás, na glória da Shekinah, nós não podemos entrar. Oh, graças a Deus, o sumo sacerdote Arão tem o privilégio de entrar lá atrás, de comer do maná que está na panela dourada. E depois ele sai, você viu, quando ele saiu todo sujo de maná, a boca toda suja de maná, o máximo que ele podia comer, ele comia, e aquilo não estragava, enquanto que o mesmo maná que caía ali no deserto, no arraial de Israel, criava bicho, de um dia para o outro. Aquele ficava centenas de anos ali parado, atrás daquele véu, e não estragava, por causa da glória de Deus, da glória da Shekinah. E eles velavam por aquele véu, respeitavam o véu de texugo e não respeitaram o véu de carne, Moisés. Respeitaram o véu de texugo e não respeitaram o véu Jesus Cristo. E em Jesus Cristo Deus estava escondendo o público. Deus falava, Deus dormia, Deus parava o vento, a tempestade, as ondas bravias. Deus curava, Deus ressuscitava através do véu de carne que ele estava escondido do público. Curas, chama a atenção do povo, mas isso não faz ninguém ser salvo. Jesus curou muita gente, e você tem que saber, a tua fé te salvou. Irmão Brand diz isso daí, é salvo da doença e fisicamente. Você é salvo no corpo e no espírito. Se você tem fé para aquilo, você não é só salvo no corpo, você é salvo no espírito também. Mas não é para todo mundo aquilo. Eram poucas pessoas que podiam ver Deus, porque Deus estava escondido do público. E Deus estava atrás de uma pele queimada, um homem magro, desfigurado, cumprindo Isaías 53, olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, rejeitado, mais indigno dos homens, homens de dores, do qual nós não somos dignos. Mas ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Deus estava escondido atrás daquele véu. Isaías profetizou 700 anos antes do véu nascer. E eles não puderam ver quando o véu nasceu, porque se aquela profecia fosse mais próxima, quem sabe, naqueles primeiros anos, você prepara, e as jovenzinhas dizem, quem sabe, pode ser eu, papai. Sim, a Bíblia diz que é uma virgem, filha. Então você que é uma virgem aqui de Israel, nós vamos preparar você, fica quietinha aí, santamente, vamos preparar o enxoval, porque o Deus, o Emanuel, vai vir. Isso passou 700 anos, eles devem ter esquecido da promessa, devem ter esquecido de fazer o enxoval. E quando veio nos dias de Maria, o Espírito Santo chegou, o anjo diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Agora, Deus vai vir num véu. Deus vai vir num véu. Maria não é deusa, não. Maria, ela simplesmente foi a incubadora. A incubadora, a semente, o óvulo, foi Deus quem criou e deu para Maria. A semente da mulher é a semente que Deus deu para a mulher.
A semente da serpente foi a semente que a serpente deu para Eva. E a semente da mulher é a semente que Deus deu para a mulher. Isso é o que o irmão Branham ensina na mensagem Unidade. Então é tempo de cada um de nós nos despertarmos e vermos Deus que não revela ao público. Tem mistério do sétimo selo que não é dado a conhecer ao público. Mas estava sendo pregada e agora o indivíduo escuta e hoje está sendo falada ao público. As revelações, aquilo que estava escondido no sétimo selo, que estava escondido do público. Porque Deus estava escondido do público no seu dia, Deus era um homem. Hoje é um corpo de crentes, onde Deus, com a sua palavra, outra vez, vem manifestar e se esconde das denominações, se esconde do público, se esconde do mundo, e você sabe, você diz: Senhor, eu não sou digno, e Ele te dirá: eu não estou aqui te perguntando se você é digno, eu tenho te escolhido, seja agradecido. Não tem dignidade, eu não estou aqui para te salvar por seres dignos, eu estou aqui porque o Filho do Homem veio salvar e redimir aquele que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E Deus não pode te buscar se você não é um perdido dele. Aí depois, não adianta nós ficar lamentando: Senhor, eu sou miserável. Não, eu não vim buscar miserável. Eu vim salvar os meus. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, é nisso que você tem que ser agradecido, porque Deus está escondido do público e revelado a você. Ele escondeu do público e revelou a Moisés. Ele escondeu do público israelita. Ele escondeu do público egípcio. Ele escondeu do público judeus nos dias de Jesus. E ele veio escondendo durante 7 eras da igreja, mas agora no último dia ele vem fazer manifesto o seu novo nome. Tudo isso é para nós pensar no novo nome, certo? Isto é importante. Deus havia velado a si mesmo em seu profeta. Ainda estou no 171, o desvelar de Deus. Cada parágrafo dá uma mensagem. Moisés era aquela palavra viva para o povo, velado pela coluna de fogo, falando do que seria velado mais tarde atrás daquelas peles de texugo. Veio, 172, o desvelar de Deus. A palavra tinha que vir primeiro de Moisés, veio. Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus, ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-las primeiro. Os trovões ninguém podia interpretar, Deus tinha que interpretar primeiro. Então Deus se escondeu do público e interpretou o 7º selo. Ele escondeu do público e eles ficaram esperando. O 7º selo vai pregar qualquer dia. Irmão Branham prega sobre o 7º selo, sobre os 7 trovões. Deus estava escondido deles, estava escondido nele. No 7º anjo, no 7º selo, Deus estava ali escondido. De quem? Do público. Até hoje, Deus está escondido. Essa mensagem da esposa, você tem que saber se Deus escondeu do público a mensagem do 7º anjo, que é o 7º selo, no dia do irmão Branham. Hoje, Deus está escondido do público outra vez nessa mensagem que temos pregado. A mensagem da esposa hoje está escondida do público. Ela não é para grandes personagens e nem para fazer grandes personagens. Ela é para um povo que precisa reconhecer que Deus está presente. Israel não pôde reconhecer em Moisés no seu dia. O Egito não pôde reconhecer em Moisés no seu dia. Os judeus não puderam reconhecer Deus andando pelas ruas deles, pelas praças, comendo, bebendo, dormindo no barco, levantando, parando a tempestade, parando as ondas bravias. Eles não puderam reconhecer Deus.
Quando ele está curando, ele curou o doente. E quando ele fez uns milagres, logo ele atravessou o Jordão, atravessou, perdoa, a Galileia e o rio. Quando ele atravessou, já veio um monte de gente atrás dele. E Jesus olhou para trás para eles e disse: vocês não vieram atrás de mim porque vocês ouviram e creram, mas porque comestes e fartastes. Vocês vêm atrás de mim só por sinais naturais. Vocês deveriam vir atrás de mim pela palavra que foi pregada, pela mensagem que eu anunciei, não pelas curas, não pelos milagres, não pelas multiplicações de pães, de peixes. Mas vocês deveriam vir pela palavra que preguei. O povo vem atrás de William Branham simplesmente atrás de milagres, de cura, de testemunho, de bênçãos naturais. Vocês deveriam vir atrás dessa mensagem pela revelação dos 7 trovões, pela revelação do 7º selo, pela revelação do novo nome. Mas não, eles não podem, porque está escondido do público. Deus está escondido do público. Aqui está. Vamos prosseguir aqui para me encerrar logo. Parágrafo 172, ainda estou lendo. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-la primeiro. Ninguém pode interpretar trovões. É só um profeta. Ninguém pode interpretar o 7º selo. O 7º selo interpreta a si mesmo. Você tem que ver isso. O 7º selo interpreta a si mesmo. Por quê? O 7º selo é um profeta. O irmão Branham mostra isso. Ele diz: o homem, para manifestar o 7º selo, é profeta, e para a 7ª trombeta dos judeus também são profetas, porque são Moisés e Elias. E aqui era Branham, profeta para o 7º selo. Está na festa das trombetas. Por que as pessoas não podem ver isto? Deus está escondido do público. Quando você encontra, dê graças a Deus. Você viu? Não pensa que você vai pegar essa mensagem, agora eu vou salvar minha família. Tem um irmãozinho sincero lá, uma irmãzinha que é daqui. Eu vou levar a mensagem. Você vai levar a mensagem, eles vão te dar coice. São animais. Não são revelados. Não tem semente de eleição. Não são águias. São abutres. Você que pensa só porque a pessoa parece ser boa e que ela tem eleição. Não tem. O eleito é aquele, não aquele que vê cura que Jesus fez. O eleito é aquele que escuta a mensagem que Jesus pregou, que era contraditória que Moisés pregou. E assim mesmo, era verdade. Comer minha carne e beber meu sangue. E agora, você vê o nome e o novo nome. Deus escondendo o nome do povo e revelando este nome através de um homem, e ao mesmo tempo escondendo do público, porque o público não via. E Jesus diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Isso daqui não é para quem quer, nem para quem corre. E Jesus chegou ao ponto de dizer assim: é para quem o Filho o quiser revelar. Se você pôde alcançar a graça do Filho revelar selo para você, 7º selo, 7 trovões, novo nome, 3ª puxada, visão da tenda, você recebeu isso, foi Deus que fez por você. O Filho quis revelar. É isso que o Filho é aquele a quem o Filho quiser revelar. Não é aquele a quem quiser, não, é o Filho que quer. Filho é a manifestação de Deus em carne no dia. É aquele que o Filho, Jesus Cristo, é a manifestação de Deus e a revelação do nome de Deus no dia. Branham é a manifestação do Filho do homem no dia e a revelação do novo nome de Deus no dia. Amém. Eu posso gritar, mas tenha paciência comigo. Talvez a única coisa que eu sei fazer é gritar, pregar, é mostrar isso para você, porque eu sinto que isso é verdade e tem que ser falado, tem que ser pregado. Vem, aqui está, nós podíamos apanhá-las, armazená-las e tudo mais lá, mas ela tinha que ser revelada em ordem para revelar. Moisés tinha que se tornar Deus para o povo, em ordem. Se eu mostrar isso para vocês,
é mais um tempo para nós, em ordem para revelar os 7 trovões. Brana tinha que se tornar Deus para o povo. Por quê? Porque em ordem para revelar a Abraão no seu dia, Deus veio a Abraão. E você vai ter que notar isso, que Deus veio a nós. Brana não era Abraão. É isso que as pessoas não conseguem ver, porque teve 4 lá. Abraão, Elohim, 2 anjos, mas aqui no oeste teve 3 só. Deus, Miguel e Gabriel. Deus em carne. Você vai encontrar Billy Graham, Oral Roberts, 2 anjos e Deus. Deus em carne para os gentios. Não é para os judeus agora. Ele veio para os judeus, eles rejeitaram. Então ele pegou o que era dos judeus, passou para os gentios, 7 era da igreja. Ele diz, mas eu tenho uma mensagem que eu não dei para os gentios. E eu vou pôr em ciúme vocês, israelitas, judeus, com um povo que não é povo. Porque Israel era um povo, mas gentil é gente, não é povo. Deus veio e fez de nós uma geração dele, um povo seu. Pedro pregou isso. Pedro, falando aos judeus, foi tão tremendo, mas ele deixou essas escritas que é praticamente para os gentios. Deus tem preparado um povo para o seu nome. E isto aqui é o novo nome. E esse povo que é zeloso de boas obras. Quem são esses judeus? Não, gentios. Isso é gentios. Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Em ordem, Moisés tinha que se tornar Deus para o povo. Você diz isso é loucura. 173, o desvelo de Deus. Porque ele disse a Moisés, ele mesmo, tu serás Deus e Arão será o teu profeta. Vê você, vem. Então aqui vem ele. Ele teve que velar a si mesmo, porque Deus está sempre atrás do véu. Oh, que coisa! Se você vê isto, Deus está escondido do público. E é você saber, Jesus dizia, eu e meu pai somos um. Eles não conseguiam ver aquilo. Aqui foi revelado para Filipe, mas não foi revelado ao público. O público não viu. Irmão Brana pregou esta mensagem e diz, Deus está de pé aqui. Eles não viam. Deus estava escondido do público do tabernáculo Brana. E Jefferson viu, Indiana. Deus está de pé aqui. E logo ele dizia, filhinhos, Deus está à vista. Se Deus está à vista, ele saiu de espírito e se materializou. Porque como espírito ele não está à vista. Ele só está à vista quando ele toma um véu de carne. E ele dizia, filhinhos, Deus está à vista. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela luz da sua palavra, que sempre é a tremenda ajuda para nós mortais. Mas o Senhor hoje está escondido outra vez do público, porque eles estão buscando o Senhor nas noivas, e o Senhor está escondido só numa. O Senhor está escondido só numa mensagem. Eles estão procurando o Senhor nas mensagens, o Senhor está escondido numa. Eles estão procurando o Senhor em muitos homens. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus quer alguém forte também leal, que
força natural. Deus quer um homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo.